Então abra comigo Eclesiastes capítulo 3 para a gente dar prosseguimento. É um estudo bem resumido, eu tenho falado aqui, não estou me aprofundando muito porque eu tenho que dar outra mensagem para você. Eclesiastes 3, verso 1, aparece também ali no telão. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí eu comecei a falar para você, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós morremos para as coisas dessa vida e nascemos para Jesus. Nós morremos para o carnaval acontece lá fora, mas nós morremos para ele. Morto não pula carnaval. Nós estamos vivendo para Deus. Estamos vivendo para ele agora. Então morri para o mundo, agora eu nasci para Jesus. Depois eu falei sobre o tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É a lei da semeadura. Se você não gosta do que está colhendo, olha para trás e vê o que você plantou. Se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. O plantar é opcional, colher é obrigatório. Se não gosta do que está colhendo, olha para trás e vê o que plantou. E passe a semear coisa boa a partir de agora. Já falei dessa parte. O verso 3, tempo de matar e tempo de curar. O que eu tenho que matar? A minha vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus disse para abrirmos mão da nossa vontade de fazer a dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E há também o tempo de curar. Deus nos quer curados na presença dele. A pessoa que está curada, cura outras pessoas. O ferido fere outras pessoas. Deus quer curar, Deus quer sarar. É tempo de Deus curar você de qualquer chaga, seja física, seja alguma chaga na alma que você traz, Deus cura. Depois, tempo de derribar e tempo de edificar. Eu falei que nós derrubamos os muros, nós derrubamos os gigantes, derrubamos as paredes, falei semana passada, né? E construímos o que? Edificamos pontes. Eu falei disso inclusive na quarta-feira também, a importância de sermos ponte na vida das pessoas, unindo os lados que estão ofendidos, alguém que não está se entendendo, alguém que está brigado, e nós podemos ir ali ajudar essas pessoas a terem comunhão de novo, quando nós nos colocamos como ponte. Então o que eu tenho que derrubar? As paredes que nos separam. Eu não posso aceitar viver longe do meu irmão, sem comunhão com meu irmão, eu tenho que ter comunhão com ele. Quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. Derruba as paredes, construa pontes. Deus quer você próximo do seu irmão, Deus quer você unido ao seu irmão. Falei disso semana passada. Agora hoje, o versículo 4 diz assim, tempo de chorar e tempo de rir. Presta atenção aqui. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Nós sabemos que isso aqui é uma realidade. Haverão momentos de choro, haverão momentos de alegria. Nós vivemos os dois lados. Pastor, bom seria se só tivesse momento de alegria. Deus não pensa assim, Deus não fez assim. A Bíblia chega a dizer que com a tristeza dos olhos se faz melhor o coração. Então os momentos tristes também são necessários. Então há um tempo de chorar, todos vão chorar em algum momento. Aliás, nós já nascemos chorando, né? Primeira coisa que você faz quando nasce é abrir o bocão, né? Toma logo um tapa do médico, né? E abre a boca. Jesus chorou, até Jesus chorou. A Bíblia mostra pelo menos 3 situações em que Jesus chora. Chora diante de Jerusalém, chora no túmulo de Lázaro. Hebreus 5:7 diz que Jesus ofereceu um grande clamor com lágrimas a Deus. Então Jesus chorou. Eu não tenho que ter vergonha de chorar. Eu me lembro uma vez uma senhora que ela perdeu o filho. Ela disse para mim, pastor, eu estou chorando sim, porque até Jesus chorou. Como é que eu não vou chorar? Eu perdi meu filho. Não esqueci essa fala dela. Até Jesus chorou, por que eu não posso chorar? Eu falei, irmã, você tem todo o direito de chorar, se ela está triste. Chora. Aquela coisa que as pessoas, quando era criança, falavam assim, homem não chora, né? Que não chora. Na presença de Deus todos choram, irmãos. Eu até me lembro de um camarada que ele tinha muito esse papo, homem não chora, homem não chora, homem não chora, e ficava falando isso para as pessoas. E aí um amigo dele falou para ele, olha, quem não chora é o homem que não tem Jesus, porque o homem que anda com Jesus, ele chora também, e chorar não é fraqueza não. Ele disse, eu não choro. Falou, tu vai lá na minha igreja, tu vai participar de um culto comigo e tu vai ver se o homem não chora. Aí o camarada foi na igreja e ficou lá sério no culto. Mas quando Deus visitou o homem abriu o bocão.
Deus visitando, ele abriu a boca e chorava. Olha, eu estou tentando me segurar, mas não dá, não dá. Era a presença de Deus tocando nele. Então há um tempo de chorar. Nós vamos chorar em algum momento. Existe o choro de tristeza mesmo, você perdeu alguma coisa não deu certo. Existe o choro de alegria também, né? Quem já chorou de alegria aí? É tão bom que você chega até a chorar, né? Existe vários tipos de choro aí. Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria hão de colher. Então há um tempo de chorar. Normalmente todos nós vamos chorar. Esse texto é um pouco claro, né? Mas o choro que eu queria que você guardasse no coração, que vale a pena, irmãos, é o choro na presença de Deus. Quando você chora diante de Deus, que você separe momentos para chorar diante dele. Como Ana chorou diante de Deus ali, e tantos outros na Bíblia. Chorar diante de Deus faz toda a diferença. Se coloque diante dele, não tenha vergonha de chorar na presença do seu Deus. O choro diante de Deus faz toda a diferença. As nossas lágrimas, elas falam com Deus também. A Bíblia mostra que uma mulher estava saindo de Naim com o seu filho, chorando. Jesus chegou para aquela mulher e falou assim: mulher, não chores. Veja, as lágrimas daquela mulher falaram com Jesus. Suas lágrimas falam com Jesus. Aquela mulher não disse uma palavra, mas chorou. E Jesus disse para ela: mulher, não chores. Qualquer um pode enxugar suas lágrimas, qualquer um pode te dar um lenço, mas só Jesus pode fazer parar de chorar. Então há um tempo de chorar sim. Aquela mulher estava chorando que perdeu o filho, mas Jesus vai e ressuscita o filho dela, devolve a alegria para ela. O nosso Deus é aquele, irmãos, que vê os nossos momentos de choro. Ele é aquele também que pode lhe devolver a alegria. Tem muita gente que perdeu a alegria. Vivemos dias onde a depressão destrói tantas pessoas. Vivemos dias onde pessoas infelizmente se matam por causa da tristeza. Na verdade, eles não querem se matar, eles querem matar a tristeza dentro deles e acabam tirando a própria vida, o que não vai adiantar, não vai resolver, vai lhe complicar ainda mais. Mas nós servimos a um Deus que o texto está mostrando. Há um tempo de choro sim, mas Ele nos faz sorrir na presença dEle. O tempo de rir vai chegar para você. Pastor, mas tem sido só choro. Mas vai chegar o tempo da alegria, vai chegar o tempo de cantar. O livro de Cantares não diz assim: o tempo de cantar chegou, passou o inverno, a chuva cessou, agora é o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de cantar para você também. Pastor, tenho chorado muito nesses dias. Não liga não, Jesus também chorou. Mas chegará o momento da sua alegria, em nome de Jesus de Nazaré. Esse choro, o choro que vale a pena, irmãos, é o choro na presença de Deus. Enquanto eu pensava nesse texto, eu fiquei lembrando do episódio onde a mulher de Sansão era um campeão de Deus, e a mulher do Sansão chorou diante dele até que ele contasse o segredo para ela. Ele não tinha nada que ter contado, porque aquilo ali é entre ele e Deus, né? Mas aplicando de uma outra forma essa palavra, ela chorou diante do Sansão, chorou aos pés dele, até que ele contasse o segredo para ela. Trazendo isso aqui para nós, eu preciso chorar aos pés de Jesus até que ele me conte o segredo. Talvez haja algo que você não sabe, algo que você precisa saber, que você precisa conhecer. Ela chorou aos pés dele até que ele contasse. Se você chorar aos pés de Jesus, ele vai lhe contar os segredos, ele vai lhe falar aquilo que ninguém sabe, ele vai lhe contar aquilo que você precisa saber, mas tem que chorar aos pés dele. O missionário conta quantas vezes eu fico chorando diante de Deus para Ele me dar uma palavra. Você não sabe uma mensagem, o preço de uma palavra. Parece que é simples, né? Parece que o pastor abriu a Bíblia, chegou aqui, parece que sai tudo assim na hora assim. Não é. Nós choramos diante de Deus para a mensagem vir. Mas ela vem. Então, há um tempo de chorar. Talvez você está passando o tempo do choro aí. Tem vivido momentos duros, momentos tristes, momentos de perda, de perseguição. Mas saiba de uma coisa, vai chegar o tempo de sorrir. Amém, meus irmãos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso mostra que o choro tem um tempo, tem um limite. Uma hora ele acaba. Ele dura uma noite, ele tem princípio, meio e fim. Já a alegria não, a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia não diz que a alegria vem ao amanhecer e termina ao entardecer. Não, a alegria vem ao amanhecer e ela fica, ela permanece. O próprio Jesus disse para os seus discípulos certa vez
que a mulher, quando está para dar à luz, ela chora por causa das dores do parto. Mas quando ela vê uma criança diante dela, aquela tristeza vai embora pela alegria de ter trazido uma criança no mundo. Aí Jesus falou para os discípulos: vocês também vão chorar. Vocês também vão chorar. Mas outra vez vos verei, Jesus falando, outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Diga para o seu vizinho: o seu coração vai se alegrar de novo. É só uma fase. Essa tristeza não vai durar para sempre, é uma fase. Irmão, há tempo de sorrir, então pegue a alegria de Deus para você. Tome posse da alegria de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Abacuque, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à luta, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo não apareça, todavia eu me alegro no Senhor. Eu me recuso a ficar triste, eu me alegro no Senhor. O que o diabo quer que você fique triste para sempre, então, não, se alegre no Senhor. Então, o texto é um texto mais simples. O próprio texto em si, ele já se autoexplica, né? Haverão momentos de choro, mas o choro que vale a pena é o choro na presença de Deus. Separe tempo para ficar diante dele, coloque as suas lágrimas diante de Deus, e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Eu me lembro de um pastor, ele contava que quando o menino gostava muito de ficar orando, chorando na presença de Deus, e um dia tinha uma senhora que era muito usada por Deus, e ele conversando com ela, ele disse para ela: olha, eu gosto tanto de ficar na presença de Deus, chorando diante de Deus, orando diante de Deus. Era um menino ainda. Essa senhora falou para ele: olha, quando você chora diante de Deus, é como se Deus tivesse uma bacia assim. Ele falou com ele na linguagem de criança para ele entender, né? E ele recolhe todas as suas lágrimas. Haverá o tempo em que ele vai derramar isso como bênção sobre a sua cabeça. Então chore mesmo na presença de Deus. Ele era um menino na época, e ele cresceu e tornou-se um pastor. Ele contava isso para nós: eu gostava de ficar chorando na presença de Deus. Eu contei isso para ela e ela disse: Deus recolhe as suas lágrimas e derrama como bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus? Chorar na presença de Deus vale a pena. Deus não quer você chorando, sabe, sofrendo, se desesperando, sabe, querendo se matar. Isso não. Deus quer que você viva. O nosso Deus é o dono da vida. Amém, meus irmãos? Ele quer que você viva, quer que você se alegre na presença dele. Então põe essa palavra no coração em nome de Jesus. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. E Deus vai fazer você sorrir de novo na presença dele, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Dê um aplauso para Jesus bem forte, então.